Então, como que funciona o ensino brasileiro? A realidade é que, conforme a gente acabou de ver, ele não funciona, né? E ele não funcionar é culpa de quem? É culpa dos alunos, é culpa dos professores, é culpa dos pais? Pois bem, eu digo que a culpa, ela é simplesmente do sistema. Por quê? Porque são os professores que passam o conteúdo, são os professores que têm um domínio sobre os alunos, são. Porém, os professores também estão presos nesse sistema. Por quê? Porque eles passaram por esse sistema. Eles aprenderam a aprender, entre muitas aspas, dessa forma, e é dessa forma que eles vão ensinar vocês. O material didático, os livros, o conteúdo, tudo que vem de cima, tudo que é oriundo do sistema, também já vem com essa ideia, com essa forma de implementar esse ensino. E como os professores, nossos pais também passaram por essa forma de ensino, seus colegas passam, a gente acaba sendo literalmente induzidos pelo sistema, certo? Então, o que significa ser induzido pelo sistema? É aquilo que eu falei lá no início, onde nós somos empurrados todos para um mesmo destino e onde nós somos empurrados para ou fazer uma faculdade ou simplesmente estar contentes em ter uma carteira de trabalho assinada, em ganhar um salário mínimo e para o sistema, isso é tudo que interessa, é tudo que eles precisam, certo? E nós já vamos ver também por que isso interessa para o sistema. Então, nós passamos lá no, na escola por mais de uma década, aprendemos ou tentam nos ensinar muitas coisas, mas nós literalmente não aprendemos a estudar. Tem muita coisa que é passada para nós, tem muita coisa que é implementada na nossa cabeça, só que a gente sai da escola sabendo o quê? A ler e escrever, né? E a gente já viu que esse ler e escrever, ele também nem é da forma que deveria, para pelo menos metade das pessoas. E fazer aí algumas continhas de mais, menos, vezes e divididos, né? Então, a maioria das coisas, elas não são lá tão importantes. Por exemplo, quando você aprende lá o afluente dos rios, as capitais dos estados, dos países, vários outros conceitos muito específicos, né? E são todos ensinamentos, uma didática também, que nos ensina basicamente não a estudar, a entender as coisas, mas simplesmente a decorar as coisas para buscar uma nota numa prova, né? E por que também os professores e o sistema acabam nos direcionando para isso? Mesmo que os professores sem essa intenção, como eu já falei. Porque a intenção hoje, atualmente, é que a gente vá para uma faculdade, que a gente preste um vestibular. E nesse vestibular, nessa faculdade, para a gente conseguir entrar nessa faculdade, o que nós precisamos saber para sermos aprovados? Simplesmente saber o conteúdo que foi nos passado no sistema. Então, nós ficamos aí mais de uma década na escola, aprendemos algumas coisas para fazer uma prova que vai decidir se nós poderemos ou não poderemos, se nós vamos ou não vamos ingressar em uma faculdade, né? Sem contar que quando a gente escolhe a faculdade, né, a gente é novo, a gente tem 17 anos, né, na maioria dos casos, e a gente não sabe sequer o real significado da vida, sequer o real significado do trabalho. A gente vem de um sistema de ensino defasado
Então, com que condições que a gente toma uma decisão tão importante, não é? E é para isso que nós estamos aqui, para eu te ajudar nesse processo todo. Vamos agora, então, ver qual é o objetivo desse sistema. Nós já vimos a forma que ele foi criado, por que ele foi criado dessa forma, com qual o objetivo que ele foi criado e o que ele buscava atender, e também por que ele não evoluiu e alguns dados e informações que comprovaram essa não evolução, certo? Então agora vamos abranger mais essa parte do objetivo desse sistema hoje. O objetivo desse sistema hoje, dele se manter assim também, é de que nós não possamos atrapalhar o próprio sistema. Ou seja, para que nós sejamos mais facilmente dominados, para que nós sejamos mais facilmente empurrados para um destino específico e que nós não possamos ser independentes, mas sim sempre dependentes desse mesmo sistema, dessa mesma forma de pensar, não é? Porque é mais fácil dominar o quê? Um povo inteligente ou um povo limitado, certo? Então, não vou aqui entrar em questões políticas, lado A, B ou C, não é? Mas eu acho muito importante essa colocação para que você possa se situar e possa entender mais a fundo essa situação, tá? Ele também foi criado com o objetivo da socialização, certo? Então, essa socialização tem sim suas vantagens, tem sim também suas desvantagens. Essa socialização, ela acontece até um determinado ponto, né? De forma positiva, a gente já vai sendo, mesmo que de uma forma assim mais limitada, mas a gente já vai sendo incluído, de certa forma, na realidade. Ou seja, a gente passa a conviver com demais pessoas, a gente passa a perceber que umas pessoas são diferentes das outras, que as circunstâncias dessas pessoas também são diferentes, né? Só que ao mesmo tempo, como a gente está aí seguindo o mesmo sistema, recebendo o mesmo conteúdo, um conteúdo defasado, a gente também acaba não se socializando talvez da forma correta, não é? Buscando extrair o melhor de cada um e buscando extrair o melhor de si mesmo. Então, essa parte ela deixa muito a desejar quando a gente fala do ensino brasileiro. E eu gosto muito de exemplificar esse sistema brasileiro como um joguinho de passada e fase. Você certamente já viu, já soube ou já jogou algum joguinho de videogame ou de computador em que a gente vai passando de fase. A gente faz algumas tarefas, executa algumas tarefas, passa por algumas situações e de repente avança de fase. Cada vez a gente vai passando uma nova fase, cada vez o joguinho vai ficando mais difícil. E a escola, eu costumo dizer que ela é basicamente igual, porque as séries, né, conforme a gente vai avançando, elas são como se fossem as fases desses joguinhos, né? Então a gente vai avançando, 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 mas aonde que um simples jogo ele nos leva? A lugar algum, da mesma forma que a escola. Então, até que nós chegamos no chefão, não é mesmo? Na última fase do joguinho, aonde é a fase mais difícil. E se engana quem pensa que o chefão é o vestibular, quem pensa que o chefão é a faculdade, quem pensa que o chefão é o trabalho, o emprego. O chefão, né, como na minha época nós chamávamos, o chefão, a última fase, a fase mais difícil, ela é a vida.
E como eu já falei aqui, a vida ela precisa ser vivida por completo. O lado bom, o lado ruim, a felicidade e o sofrimento. E para isso nós precisamos entender a vida, entender o real sentido da vida, entender o real sentido do trabalho. E o chefão, ele não é tão fácil de passar assim, não é? Tanto é que às vezes você dava lá o controle para o seu amiguinho e o seu amiguinho conseguia passar do chefão uma fase difícil que você até então já tinha tentado várias vezes e não tinha conseguido. E na vida acontece isso também. Nós temos aí a mesma situação dos nossos colegas, onde nós passamos pelo mesmo sistema, onde nós recebemos o mesmo aprendizado, os mesmos conteúdos, só que uns conseguem passar do chefão e outros não conseguem passar do chefão. Uns conseguem se dar bem na vida e outros não conseguem se dar bem na vida. Aí também eu não vou entrar num conceito muito amplo do que é se dar bem na vida, que esse conceito ele é muito específico e varia de pessoa para pessoa, mas a questão é que quando você for se comparar a alguém, você sempre vai ter ou alguém pior ou alguém melhor que você. E essas pessoas que você vai considerar que são melhores que você, elas são pessoas fora do padrão. São pessoas que se destacaram por serem diferentes, por tentarem coisas diferentes e por saírem dessa linha de pensamento, dessa linha de raciocínio que nos foi implementada. Então, até para nos aprofundarmos e entendermos melhor sobre isso, eu gostaria muito que você, em alguma oportunidade, perguntasse para as pessoas mais velhas e também fizesse um estudo até mesmo da sua situação e da sua circunstância e fazendo essas mesmas perguntas. Algumas delas. Onde ou como está o melhor aluno da turma? Eu, por exemplo, tenho vários colegas, vários amigos, vários conhecidos, não é? Das mais variadas, vamos chamar assim, categorias. O cara que era o espertinho, o cara que era o inteligente, o cara que só tirava 10, o cara que a gente via que era inteligente, mas não tinha notas boas, o cara que não estava nem aí para nada, o cara que só reprovava. Então, tem de tudo, certo? Então, o que acontece com essas pessoas no futuro? O que acontece com essas pessoas quando elas chegam na vida adulta, quando elas chegam na parte da vida que realmente interessa? Eu gostaria muito que você pensasse referente a isso, porque nem sempre, e na maioria dos casos, na verdade, as nossas notas, indiferente se as notas são notas 10 ou notas 5 ou notas 7, elas não se refletem em resultados futuros na vida adulta. Elas não garantem que nós vamos ser excelentes profissionais. Elas não garantem que nós conseguiremos ter nosso próprio negócio, ter sucesso no nosso próprio negócio. Não garante nem que nós sejamos bons alunos em uma faculdade, em uma pós-graduação, no que quer que seja. Então, claro, eu não estou aqui falando que para você ser um aluno ruim, para você tirar notas ruins, muito pelo contrário. Quanto mais notas boas e melhores tivermos, melhor, obviamente. Porém, isso nem de perto, nem de longe, se reflete em resultados na sua vida profissional e muitas vezes também na sua vida pessoal, certo? Então, numa situação bem parecida, também se encaixam os puxa-saco dos professores, esses caras que eu sei que não faltam em lugar algum, né? Então, aonde estão esses caras? Essas pessoas, esses meninos, essas meninas,
Aonde estão? Será que eles, por se darem melhor com os professores, eles por serem os dedos duros, né? Eles por serem amiguinhos dos professores, eles se deram melhor por causa disso? Se você analisar, se você conversar com alguma pessoa mais velha, você vai ver claramente que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, uma pergunta também muito interessante. Onde ou como está a maioria? Você vai ver que a maioria vai estar trabalhando em um emprego comum, certo? E tem algo de errado nisso? Não, não tem nada de errado nisso. Eu mesmo já trabalhei em empregos comuns, né? Quando eu digo comum, são os empregos que estão em maior número em disponibilidade no mercado de trabalho, tá? Não há nenhum preconceito em relação a tipos de trabalho, tá? Então, ninguém é mais que ninguém. O que importa é trabalhar, é colocar a mão na massa, é ter resultado, certo? Mas o que eu quero dizer é que uma porcentagem muito pequena fez coisas diferentes para chegar a um lugar diferente. Todos nós somos treinados, somos ensinados de forma até mesmo indireta, muitas vezes, a buscarmos uma falsa estabilidade na vida, né? Onde a gente pensa que ter um emprego, ter um salário garantido todo mês, ter 13º, ter férias, ter todo esse tipo de coisa, é algo muito bom e algo muito vantajoso, certo? Então, não tem nada de errado em você trabalhar, em você ter a carteira assinada, assim como eu tive durante muitos e muitos anos, e foi muito bom para mim, foi muito bom para o meu crescimento. Mas a verdade é que nós somos direcionados apenas para esse caminho. E esse é o problema. E a vida não é só isso. A vida não é só ser funcionário. A vida não é só trabalhar 8 horas por dia, cumprir o nosso horário, ir para casa e esperar o salário no final do mês. A vida nem de longe é isso. A vida, tanto profissional quanto pessoal, eu sempre falo isso, porque para mim a vida pessoal e a vida profissional andam juntas, tá? Então eu faço questão de repetir isso também. Mas a questão é que nós precisamos abrir a nossa mente, certo? O mercado ele precisa sim de profissionais qualificados, de mão de obra qualificada, tá? Ele precisa e muito, inclusive isso falta muito e é um dos pontos fortes que podem fazer você ser diferente dos demais, nós vamos ver isso mais para frente. Porém, esse não é o único caminho e é isso que eu quero deixar claro aqui, tá? E nesse mesmo cenário, qual o perfil de quem está bem ou quem está melhor, certo? Retomando que esse conceito de estar bem ou não estar bem, de ser feliz ou infeliz, de estar melhor ou pior, ele varia de pessoa para pessoa. Mas você, pegando alguns parâmetros, comparando alguns casos, qual a diferença de quem você, no seu conceito, considera que está bem? Está melhor que você ou melhor que o próximo? Não é? Então, com certeza, vão ser pessoas que se proporam e que ousaram a fazer algo diferente, certo?